Passei 3 dias sem comer nada além de água e pão velho. Liguei para meu filho implorando ajuda, mas ele desligou na minha cara. Nunca imaginei que chegaria o dia em que passaria fome por causa da indiferença do meu próprio sangue. E se você acha que isso foi o pior, espera só até ouvir o que aconteceu depois. Escuta minha história até o final e já comenta de que cidade você está me vendo, porque o que vou te contar vai mexer com cada fibra do seu coração. Meu nome é Helena, tenho 62 anos e durante toda a minha vida acreditei que o amor de mãe era a coisa mais sagrada do mundo. Acreditei que se eu desse tudo de mim, se eu me sacrificasse até o último fio de cabelo, meu filho seria grato, seria presente, seria meu porto seguro na velhice. Mas a vida tem um jeito cruel de nos mostrar que nem sempre as coisas funcionam como planejamos. E naqueles 3 dias de fome, deitada na minha cama velha, ouvindo meu estômago roncar de dor, percebi que tinha criado um estranho. Um homem que carregava meu sobrenome, mas que não tinha mais nada de mim dentro dele. Tudo começou há muito tempo atrás, quando eu tinha apenas 19 anos. Engravidei do meu namorado da época, um rapaz bonito que prometeu mundos e fundos, mas que desapareceu assim que soube da gravidez. Lembro como se fosse hoje do dia em que fiz o teste e vi aquelas 2 linhas. Meu coração bateu forte, não de medo, mas de uma certeza estranha de que aquele bebê seria minha missão na vida. Minha mãe, que Deus a tenha, me apoiou no começo, mas ela era pobre como eu, e logo percebi que teria que me virar sozinha. Comecei a trabalhar como faxineira quando ainda estava grávida de 5 meses. Limpava casas de gente rica, gente que tinha tudo o que eu sonhava ter. Via os quartos dos filhos deles, cheios de brinquedos, roupas de marca, tudo do bom e do melhor. E enquanto passava pano no chão de mármore daquelas mansões, colocava a mão na minha barriga e prometia para o meu filho que ele teria uma vida melhor, que eu faria de tudo para que ele não passasse as necessidades que eu passei. Quando o Gabriel nasceu, foi o dia mais feliz da minha vida. Ele era pequenininho, mas perfeito. Tinha os olhos escuros iguais aos meus e um choro forte que enchia a casa. Nos primeiros meses, foi difícil. Eu trabalhava o dia inteiro e voltava exausta para cuidar dele à noite. Muitas vezes dormia apenas 3 ou 4 horas, porque ele acordava chorando e eu tinha que amamentar, trocar a fralda, ninar, mas eu não reclamava. Cada sorriso dele, cada vez que ele segurava meu dedo com aquela mãozinha minúscula, valia cada segundo de cansaço. Conforme ele foi crescendo, aumentei minha carga de trabalho. Passei a limpar 3 casas por dia. Acordava às 5 da manhã. Deixava o Gabriel com uma vizinha que cuidava dele por um preço que eu mal podia pagar e só voltava às 8 da noite. Meu corpo doía, minhas mãos ficaram calejadas, minhas costas começaram a reclamar antes dos 30 anos. Mas eu continuava, porque queria que meu filho estudasse em uma escola boa, tivesse roupas limpas, comida na mesa, material escolar completo. Quando o Gabriel entrou na escola, fiz questão de estar presente em cada reunião de pais, mesmo que isso significasse perder um dia de trabalho. Eu queria que ele soubesse que tinha uma mãe que se importava, que estava ali por ele. E ele era um menino bom, inteligente, tirava notas altas. Os professores sempre me elogiavam, diziam que ele tinha futuro, e eu me enchia de orgulho, porque sabia que todo o meu sacrifício estava valendo a pena. Os anos passaram rápido, o Gabriel cresceu, virou um adolescente alto e bonito. Conseguiu uma bolsa de estudos em uma universidade particular e eu chorei de alegria no dia em que ele recebeu a notícia. Finalmente, meu filho teria a chance que eu nunca tive. Ele estudou administração, se formou com honras e logo conseguiu um emprego em uma empresa grande. Comecei a ver meus sonhos se realizando. Ele estava construindo a vida que eu sempre quis para ele. Mas foi nessa época que tudo começou a mudar. O Gabriel conheceu a Mariana em uma festa da empresa. Ela era bonita, bem vestida, vinha de uma família de classe média alta.
e desde o primeiro dia em que a conheci, senti algo estranho no ar. Ela me cumprimentou com um sorriso frio, daqueles que não chegam aos olhos. Me olhou de cima a baixo, reparando nas minhas roupas simples, nas minhas mãos ásperas de tanto trabalho. E eu vi no olhar dela o que ela pensava de mim. Eu era a mãe faxineira, a mulher pobre que não estava à altura do namorado dela. No começo, tentei ignorar. Afinal, o importante era que meu filho estava feliz, não é mesmo? Ele parecia apaixonado, falava dela o tempo todo, e eu não queria ser a mãe chata que interfere no relacionamento do filho. Mas aos poucos, comecei a perceber mudanças no Gabriel. Ele passou a visitar menos, sempre com desculpas de que estava ocupado com o trabalho, com compromissos com a Mariana. Quando eu ligava, ele atendia rápido, com pressa, como se estivesse me fazendo um favor. Um dia, fui visitá-lo no apartamento que ele tinha alugado. Era um lugar bonito, bem decorado, e fiquei feliz de ver que meu filho estava conquistando o seu espaço. Mas a Mariana estava lá, e a forma como ela me recebeu foi gelada. Ela mal me ofereceu um copo de água. Ficou o tempo todo fazendo comentários indiretos, dizendo que eles estavam ocupados, que tinham compromissos. Senti que estava atrapalhando e saí de lá com o coração apertado. As coisas pioraram quando eles se casaram. A cerimônia foi linda, em um salão chique, com muitos convidados. Eu estava lá, vestindo o melhor vestido que consegui comprar, tentando não parecer deslocada no meio de tanta gente elegante. Mas durante a festa, percebi que o Gabriel mal falou comigo. Ele estava sempre cercado pelos amigos da Mariana, pela família dela. E quando tentei me aproximar para tirar uma foto com ele, a Mariana puxou ele para outro lado, dizendo que precisavam cumprimentar os padrinhos. Naquela noite, voltei para casa com um nó na garganta. Senti que estava perdendo meu filho, que ele estava se afastando de mim, se envergonhando das suas raízes. E o pior é que eu não sabia o que fazer para impedir isso. Tentei conversar com ele algumas vezes, mas ele sempre desviava do assunto, dizia que eu estava exagerando, que estava tudo bem. Os meses foram passando e o distanciamento só aumentou. Ele parou de me ligar, parou de visitar. Quando eu ligava, ele atendia com irritação, como se eu fosse um incômodo. E a Mariana, nas poucas vezes em que a vi, sempre tinha uma frase afiada para me jogar. Certa vez, quando comentei que estava com dificuldades para pagar o aluguel, ela disse na frente do Gabriel que eu precisava aprender a me virar sozinha, que não podia ficar dependendo do filho para sempre. E o Gabriel não disse nada, apenas ficou em silêncio, olhando para o chão. Aquilo me partiu o coração, porque eu nunca pedi nada demais, nunca exigi que ele me sustentasse, nunca cobrei nada em troca de tudo o que fiz. Só queria sentir que ainda era importante para ele, que ainda tinha um lugar na vida dele. Mas a cada dia que passava, ficava mais claro que eu estava sendo deixada para trás. E então, chegou aquela semana maldita. Eu tinha pegado uma gripe forte, daquelas que te deixam sem forças para sair da cama. Não consegui trabalhar e, sem trabalho, não tinha dinheiro. Minha geladeira foi esvaziando aos poucos. No primeiro dia, comi o resto de arroz que tinha. No segundo, um pedaço de pão velho com manteiga. No terceiro dia, não tinha mais nada. Apenas água da torneira e aquele pão duro que mal dava para engolir. Foi nesse momento que liguei para o Gabriel. Minhas mãos tremiam enquanto discava o número dele. Eu não queria fazer aquilo, não queria implorar, mas a fome estava me consumindo. Quando ele atendeu, tentei manter a voz firme, mas logo comecei a chorar. Contei que estava doente, que não tinha comida em casa, que precisava de ajuda. E a resposta dele foi como uma facada no peito. Ele suspirou com aquele tom de irritação e disse que eu sempre dava um jeito, que ele não podia naquele momento. E desligou. Fiquei ali, segurando o telefone, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Olhei ao redor da minha casa simples, para as paredes descascadas, para os móveis velhos que eu tinha há décadas. E me perguntei onde foi que eu errei, o que eu fiz de errado para que meu filho, o menino que eu criei com tanto amor, me tratasse daquela forma. Será que todo o meu sacrifício não valeu nada?
Será que eu era apenas um peso, um incômodo na vida dele? Passei aquela noite acordada, com fome, com frio, com o coração despedaçado e pela primeira vez na vida senti vontade de desistir, de simplesmente fechar os olhos e deixar tudo para trás. Porque se o meu próprio filho não se importava comigo, quem mais se importaria? Mas algo dentro de mim, uma força que eu nem sabia que ainda existia, me fez continuar, me fez levantar da cama no dia seguinte, mesmo fraca, mesmo sem esperanças. E foi nesse dia que tudo mudou. Mas o que aconteceu depois foi ainda pior do que eu poderia imaginar. Era uma manhã de quinta-feira, quando ouvi batidas desesperadas na minha porta. Ainda estava deitada, tentando juntar forças para levantar, quando a voz da minha vizinha, Dona Célia, gritou do outro lado. Ela estava ofegante, falando rápido, e no começo não consegui entender direito o que ela dizia. Mas então as palavras foram ficando claras e meu sangue gelou. Meu filho tinha sofrido um acidente de carro. Estava no hospital e era grave. Não sei como consegui me levantar daquela cama. Meu corpo estava fraco, minhas pernas tremiam, mas a adrenalina tomou conta de mim. Vesti a primeira roupa que encontrei e saí correndo para a rua. Dona Célia me acompanhou, chamou um táxi e durante todo o trajeto até o hospital, meu coração batia tão forte que eu achei que fosse explodir. Minha cabeça estava cheia de pensamentos terríveis. E se ele morresse? E se eu nunca mais pudesse falar com ele? E se as últimas palavras entre nós fossem aquelas frias e distantes? Quando chegamos ao hospital, corri pelos corredores procurando informações. Uma enfermeira me indicou o andar e subi as escadas porque não conseguia esperar o elevador. Meus pulmões ardiam, minha visão estava embaçada, mas eu continuei. E quando cheguei ao corredor da unidade de terapia intensiva, vi a Mariana. Ela estava sentada em uma cadeira, com o rosto entre as mãos, chorando. Ao redor dela estavam os pais dela, alguns amigos. E quando ela me viu, levantou de um pulo. O olhar que ela me lançou foi de puro ódio. Ela veio na minha direção, apontando o dedo para mim e gritou que aquilo era culpa minha. Que o Gabriel estava estressado por minha causa, que eu não parava de ligar, de pedir ajuda, de ser um fardo na vida dele, que por causa de mim ele tinha perdido a concentração no trânsito e batido o carro. As pessoas ao redor olharam para mim com reprovação, como se eu fosse realmente a culpada. E eu fiquei ali, paralisada, sem saber o que dizer. Mas então, uma médica saiu de uma das salas e chamou pela família do Gabriel. A Mariana foi na frente e eu a segui, ignorando os olhares. Porque não importava o que ela dissesse, não importava o que os outros pensassem. Aquele era meu filho e eu tinha o direito de estar ali. A médica nos levou para uma sala reservada e explicou a situação. O Gabriel tinha sofrido traumatismo craniano, tinha perdido muito sangue e precisaria de uma cirurgia urgente. Mas havia um problema. O tipo sanguíneo dele era raro e o banco de sangue do hospital estava em falta. A médica perguntou se algum de nós tinha o mesmo tipo sanguíneo. A Mariana disse que não, que o dela era diferente. Os pais dela também não eram compatíveis. E então todos os olhares se voltaram para mim. Senti meu coração acelerar. Eu sabia qual era o meu tipo sanguíneo. Era o mesmo do Gabriel. Eu era a única pessoa ali que poderia salvá-lo. Sem pensar duas vezes, disse que eu doaria. A médica me levou imediatamente para fazer os exames de compatibilidade. E enquanto o sangue era coletado do meu braço, olhei para aquele líquido vermelho escorrendo pelo tubo e pensei em tudo o que tinha acontecido. Meu filho tinha me deixado passar fome, tinha me ignorado, tinha me tratado como se eu não valesse nada. E agora a única coisa que poderia salvá-lo era o meu sangue, o sangue da mãe que ele tinha rejeitado. Mas eu não hesitei, porque amor de mãe não funciona com condições. Não importa o quanto doa, não importa quantas vezes você é rejeitada, você continua amando. E naquele momento, tudo o que eu queria era que meu filho sobrevivesse,
que ele tivesse uma segunda chance, mesmo que essa segunda chance não incluísse a mim. Os exames confirmaram a compatibilidade e fui levada para uma sala onde fariam a coleta de sangue para a transfusão. Enquanto estava deitada naquela maca, com a agulha no braço, senti uma tontura. Eu estava fraca, desnutrida, e doar sangue naquele estado era arriscado. Mas eu não disse nada, apenas fechei os olhos e rezei. Rezei para que Deus me desse forças, para que aquele sangue fosse suficiente, para que meu filho vivesse. Depois da doação, fiquei em observação por algumas horas. Meu corpo estava exausto e em algum momento apaguei. Quando acordei, estava em um quarto de hospital, com um soro no braço. Dona Célia estava sentada ao meu lado, segurando minha mão. Ela me contou que eu tinha desmaiado logo após a doação, que os médicos ficaram preocupados porque minha pressão tinha caído muito, mas que o sangue tinha sido usado na cirurgia do Gabriel e que ele estava estável. Senti um alívio tão grande que comecei a chorar. Meu filho estava vivo, ele tinha sobrevivido e, de alguma forma, eu tinha feito parte disso. Mesmo depois de tudo, eu ainda tinha conseguido ser útil para ele, ainda tinha conseguido ser mãe. Fiquei internada por 2 dias. Nesse tempo, ninguém da família do Gabriel veio me visitar, nem a Mariana, nem os pais dela. Apenas Dona Célia, que trazia comida de casa e ficava conversando comigo, tentando me animar. Ela dizia que eu era uma mulher forte, que tinha feito o certo, que Deus ia me recompensar, mas eu não me sentia forte. Me sentia vazia, cansada, perdida. Quando recebi alta, a primeira coisa que fiz foi perguntar sobre o Gabriel. A enfermeira me disse que ele tinha saído da unidade de terapia intensiva e estava em um quarto normal, se recuperando bem. Perguntei se eu podia vê-lo e ela hesitou, mas acabou concordando. Subir até o quarto dele foi uma das coisas mais difíceis que já fiz, porque eu não sabia como ele reagiria. Será que ele saberia que fui eu quem doou o sangue? Será que ele se importaria? Quando entrei no quarto, ele estava deitado na cama, com a cabeça enfaixada, mas acordado. A Mariana estava sentada ao lado dele, mexendo no celular. Quando me viu ela, franziu a testa, mas não disse nada. E o Gabriel, ao me ver, abriu os olhos bem abertos. Por um momento, ficamos apenas nos olhando. E então, para minha surpresa, ele começou a chorar. Ele estendeu a mão na minha direção e eu me aproximei, segurando aquela mão que eu conhecia tão bem. A mão que eu segurei quando ele deu os primeiros passos, quando ele caiu e ralou o joelho, quando ele estava com medo no primeiro dia de aula. E ele disse, com a voz embargada, que me perdoasse, que ele tinha sido um covarde, um filho ingrato, que quando estava naquele carro, prestes a bater, a única coisa que passou pela cabeça dele foi a imagem de mim, sozinha, passando fome, e que ele quase morreu carregando aquela culpa. Eu não consegui segurar as lágrimas. Abracei meu filho, sentindo o cheiro dele, sentindo o calor dele. E naquele momento, tudo o que tinha acontecido pareceu valer a pena, porque ele estava vivo e ele estava ali, me pedindo perdão. Mas o que eu ainda não sabia é que aquele era apenas o começo, que a verdade por trás de tudo ainda estava escondida, esperando para vir à tona. E o que descobri nos dias seguintes me deixou sem ar. Depois daquele momento no hospital, achei que as coisas finalmente iriam melhorar entre mim e o Gabriel. Ele tinha me pedido perdão, tinha chorado nos meus braços, e eu senti que meu filho tinha voltado, que o menino que eu criei ainda estava lá, por baixo de todas aquelas camadas de influência e pressão. Mas a vida tem um jeito de nos mostrar que nem tudo é tão simples quanto parece. Nos primeiros dias após a alta dele, o Gabriel me ligava todos os dias. Perguntava como eu estava, se eu precisava de alguma coisa, se eu tinha comida em casa. E pela primeira vez em muito tempo, senti que ele se importava de verdade. Ele até me enviou dinheiro para eu fazer compras. E quando fui ao mercado e enchi meu carrinho, chorei ali mesmo, no meio do corredor de alimentos. Porque aquilo significava mais do que comida. Significava que eu não estava sozinha, que meu filho ainda me amava. Mas a Mariana não estava nada feliz com essa reaproximação. Eu percebia isso nas poucas vezes em que falava com Gabriel e ouvia a voz dela ao fundo, fazendo comentários, suspirando alto, batendo portas. E um dia, quando liguei para ele,
ela atendeu o telefone. O tom dela era frio, cortante. Ela disse que o Gabriel estava descansando, que eu não deveria ficar ligando toda hora, que ele precisava de paz para se recuperar, e desligou na minha cara. Fiquei confusa. Será que eu estava exagerando? Será que realmente estava sendo inconveniente? Comecei a me policiar, a ligar menos, a esperar que ele me procurasse. Mas as ligações dele também foram diminuindo. Primeiro, era todo dia. Depois, dia sim, dia não. Até que passou uma semana inteira sem notícias. E quando finalmente juntei coragem para ligar, ele atendeu com aquela voz distante de novo, dizendo que estava ocupado, que a gente conversava depois. Meu coração apertou. Senti que estava perdendo ele de novo. E o pior é que eu não entendia por quê. Afinal, ele tinha me pedido perdão, tinha dito que ia mudar. O que tinha acontecido? Foi então que Dona Célia, minha vizinha, me contou algo que ela tinha ouvido. Ela tinha uma sobrinha que trabalhava no mesmo prédio onde o Gabriel morava. E essa sobrinha tinha visto algumas coisas. Segundo ela, a Mariana estava fazendo um verdadeiro teatro. Toda vez que o Gabriel demonstrava vontade de me ligar ou me visitar, ela arrumava uma briga, chorava, dizia que ele não a amava mais, que estava escolhendo a mãe em vez da esposa. E o Gabriel, coitado, ficava dividido. Ele queria fazer as pazes comigo, mas ao mesmo tempo não queria perder o casamento. E a Mariana sabia exatamente como manipulá-lo. Quando ouvi isso, senti uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Porque uma coisa era o meu filho se afastar por vontade própria, mas outra coisa era ele estar sendo manipulado, controlado, afastado de mim por alguém que só pensava em si mesma. E foi nesse momento que decidi que eu precisava descobrir a verdade. Precisava entender o que realmente estava acontecendo e por que a Mariana tinha tanto ódio de mim. Comecei a prestar mais atenção nas coisas. Nas poucas vezes em que conseguia falar com o Gabriel, eu fazia perguntas sutis. Perguntava como estava o trabalho, como estava o casamento, se ele estava feliz. E percebi que ele sempre desviava do assunto quando falava da Mariana. Dizia que estava tudo bem, mas o tom de voz dele dizia o contrário. Havia algo errado, algo que ele não estava me contando. Um dia, recebi uma ligação inesperada. Era de uma mulher que se apresentou como Júlia, amiga de infância do Gabriel. Ela disse que precisava falar comigo, que era urgente. Marcamos de nos encontrar em uma cafeteria perto da minha casa. E quando cheguei lá, encontrei uma moça jovem, de olhos preocupados. Ela me contou que conhecia o Gabriel desde pequeno, que eles tinham estudado juntos e que ela estava muito preocupada com ele. Segundo a Júlia, a Mariana não era quem fingia ser. Ela vinha de uma família que tinha dinheiro, mas que tinha perdido tudo em maus investimentos. E quando conheceu o Gabriel, viu nele uma oportunidade de recuperar o status que tinha perdido. Ela não amava ele de verdade, amava o que ele representava, o que ele poderia dar a ela. E desde o começo, ela tinha um plano: afastar o Gabriel de qualquer pessoa que pudesse abrir os olhos dele para a verdade. E eu, como mãe, era a maior ameaça. A Júlia me contou que tinha tentado conversar com o Gabriel várias vezes, mas que ele não acreditava. Ele estava cego de paixão, ou talvez de medo de ficar sozinho. E a Mariana era esperta. Ela sabia exatamente o que dizer, como agir, para mantê-lo sob controle. Mas a Júlia tinha conseguido algumas provas. Conversas de WhatsApp entre a Mariana e uma amiga dela, onde ela falava abertamente sobre seus planos, sobre como estava manipulando o Gabriel, sobre como ia se livrar de mim de uma vez por todas. Quando a Júlia me mostrou as capturas de tela no celular dela, senti meu sangue ferver. Ali estava tudo. A Mariana dizendo que eu era um estorvo, que precisava sumir da vida deles. Ela falando sobre como tinha convencido o Gabriel a me ignorar quando eu pedi ajuda, dizendo que eu estava exagerando, que eu só queria chamar atenção. Ela até ria, dizendo que eu provavelmente estava bem, que eu sempre dava um jeito. Mas o pior de tudo foi ler uma mensagem onde ela dizia que se eu morresse seria até melhor, que assim o Gabriel finalmente seria livre e eles poderiam viver em paz. Aquelas palavras me cortaram como uma lâmina, porque ali
estava a prova de que ela não era apenas uma nora difícil, ela era uma pessoa cruel, capaz de desejar a morte da mãe do próprio marido. Peguei o celular da Júlia com as mãos tremendo e tirei fotos de todas as conversas. Ela me disse que eu precisava mostrar aquilo para o Gabriel, que ele precisava saber a verdade, mas eu tinha medo. Medo de que ele não acreditasse, de que ele achasse que eu estava inventando coisas para separar ele da esposa. Medo de perder meu filho de vez. Mas a Júlia me convenceu. Ela disse que, se eu não fizesse nada, a Mariana ia continuar afastando o Gabriel de mim até que fosse tarde demais. E que eu merecia justiça. Merecia que meu filho soubesse o tipo de pessoa com quem ele estava casado. Então, juntei coragem e decidi que ia confrontar a situação. Mas antes, eu precisava de um plano. Passei os dias seguintes pensando em como fazer isso. Não podia simplesmente mandar as fotos para o Gabriel pelo WhatsApp, porque a Mariana provavelmente via as mensagens dele. Precisava falar com ele pessoalmente, olho no olho. Mas como? Ele mal atendia minhas ligações e quando atendia, sempre tinha pressa para desligar. Foi então que tive uma ideia. O aniversário do Gabriel estava chegando e todo ano, desde que ele era pequeno, eu fazia um bolo para ele. Era uma tradição nossa. Mesmo depois de adulto, mesmo depois de casado, eu sempre levava o bolo no dia do aniversário dele. Mas no ano anterior, a Mariana tinha dito que não era necessário, que eles iam comemorar com os amigos. E eu tinha ficado em casa, sozinha, com o bolo que tinha feito, chorando. Mas dessa vez seria diferente. Eu ia fazer o bolo, ia até a casa deles, ia entregar pessoalmente. E se a Mariana tentasse me impedir, eu ia insistir, porque aquele era o aniversário do meu filho. E eu tinha o direito de estar lá. E quando conseguisse falar com ele a sós, nem que fosse por 5 minutos, eu ia mostrar as provas. No dia do aniversário, acordei cedo e comecei a fazer o bolo. Era o favorito dele, de chocolate com recheio de morango. Enquanto mexia a massa, lembrei de todos os aniversários anteriores. Do primeiro, quando ele completou 1 ano e sujou a cara toda de glacê. Do de 5 anos, quando ele soprou as velinhas com tanta força que quase apagou as velas dos outros bolos da festa. Do de 18, quando ele me abraçou e disse que eu era a melhor mãe do mundo. Onde foi que aquele menino se perdeu? Onde foi que eu perdi meu filho? Terminei o bolo, coloquei em uma caixa bonita que tinha guardado e me arrumei. Vesti minha melhor roupa, penteei o cabelo, passei um batom. Queria estar apresentável, queria que meu filho se orgulhasse de mim. E então peguei o ônibus até o bairro onde ele morava. Quando cheguei na frente do prédio, meu coração estava disparado. Subi até o apartamento dele e toquei a campainha. Ouvi vozes lá dentro, risadas. Eles estavam comemorando. E quando a porta se abriu, quem estava lá era Mariana. O sorriso dela morreu assim que me viu. Ela olhou para o bolo na minha mão e depois para o meu rosto, com uma expressão de puro desprezo. Ela disse que eu não tinha sido convidada, que eles estavam em uma comemoração íntima, só para amigos próximos, e que eu deveria ter ligado antes de aparecer. Senti minha garganta apertar, mas não ia desistir. Disse que era o aniversário do meu filho, que eu tinha feito o bolo dele e que só queria entregar e dar um abraço nele. A Mariana ia fechar a porta na minha cara, mas nesse momento o Gabriel apareceu atrás dela. Ele me viu e por um segundo vi surpresa no rosto dele e talvez um pouco de culpa. Ele disse para a Mariana deixar eu entrar, que era só um minutinho. Ela bufou, mas saiu da frente. Entrei no apartamento e vi que realmente tinha gente lá, amigos do trabalho, alguns que eu não conhecia. Todos me olharam com curiosidade e eu me senti deslocada, como sempre. Mas não importava, eu estava ali pelo meu filho. Entreguei o bolo para ele e ele agradeceu, com um sorriso sem graça. E então, juntei coragem e pedi para falar com ele em particular, só por 1 minuto. A Mariana imediatamente disse que não era o momento, que eles tinham convidados. Mas o Gabriel, talvez sentindo que era importante, concordou. Ele me levou até o quarto, fechou a porta e perguntou o que era. E foi ali, naquele quarto, com o barulho da festa do outro lado da parede, que mostrei a ele
as fotos das conversas. Ele pegou meu celular e começou a ler. E conforme lia, vi a expressão dele mudar. Primeiro, confusão. Depois, choque. E por fim, raiva. Ele leu tudo, cada mensagem, cada palavra cruel que a Mariana tinha dito sobre mim. E quando terminou, ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele me olhou com os olhos cheios de lágrimas e disse que não sabia, que ele não fazia ideia de que ela era assim, que ele achava que ela só estava preocupada com o casamento deles, que ela só queria que eles tivessem privacidade, mas que nunca imaginou que ela fosse capaz de dizer aquelas coisas, de desejar minha morte. Eu segurei a mão dele e disse que ele precisava tomar uma decisão, que ele precisava escolher se ia continuar com uma pessoa que me odiava, que me queria longe, ou se ia lutar pela nossa relação, e que eu ia respeitar qualquer escolha dele, mas que ele precisava saber a verdade. O Gabriel me abraçou e ficamos ali, abraçados, chorando juntos. E então ele disse que ia resolver aquilo, que ia confrontar a Mariana, que ia colocar um fim naquela situação. E eu senti uma esperança renascer dentro de mim. Talvez, finalmente, as coisas fossem mudar. Mas o que aconteceu quando saímos daquele quarto foi algo que ninguém esperava e que mudaria tudo para sempre. Quando eu e o Gabriel saímos do quarto, a festa tinha ficado estranhamente silenciosa. Todos os convidados estavam olhando na nossa direção e a Mariana estava no meio da sala, com os braços cruzados e uma expressão de fúria no rosto. Era óbvio que ela sabia que algo tinha acontecido. Talvez tivesse ouvido nossa conversa através da porta, ou talvez apenas tivesse aquela intuição de quem está acostumada a controlar tudo ao seu redor. O Gabriel ainda estava com meu celular na mão e quando a Mariana viu aquilo, seus olhos se arregalaram. Ela deu alguns passos na nossa direção e perguntou, com uma voz que tentava soar calma, mas que tremia de raiva, o que estava acontecendo. O Gabriel respirou fundo e eu vi nele uma determinação que não via há muito tempo. Ele levantou o celular e disse que precisavam conversar, mas que não era ali, na frente de todo mundo. Mas a Mariana não estava disposta a esperar. Ela avançou, tentou pegar o celular da mão dele e quando ele recuou, ela começou a gritar. Disse que eu era uma intrometida, que eu não tinha o direito de aparecer ali e causar problemas, que eu estava tentando destruir o casamento deles. Os convidados ficaram constrangidos. Alguns tentaram acalmar a situação, mas ela estava fora de controle. Foi então que o Gabriel fez algo que me surpreendeu. Ele ergueu a voz, algo que ele raramente fazia, e mandou ela parar. Disse que ela tinha muito a explicar e que se ela não quisesse fazer isso na frente de todo mundo, era melhor se acalmar. A Mariana ficou em choque por um momento, porque provavelmente nunca tinha visto o Gabriel reagir daquela forma. E então, percebendo que tinha perdido o controle da situação, ela começou a chorar. Foram lágrimas dramáticas, daquelas que parecem ensaiadas. Ela se jogou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos, soluçando alto. E começou a dizer que era tudo mentira, que eu tinha inventado aquilo para separá-los, que ela nunca tinha dito nada daquilo. Alguns dos convidados olharam para mim com desconfiança e eu senti meu estômago revirar. Será que ela ia conseguir se safar de novo? Será que o Gabriel ia acreditar nela? Mas o Gabriel não era mais o mesmo homem manipulável de antes. Ele se aproximou dela, mostrou o celular com as conversas e disse que aquilo não era invenção, que estava tudo ali, com o número dela, com as fotos de perfil dela, com detalhes que só ela poderia saber, e que ele queria uma explicação. A Mariana tentou pegar o celular de novo, mas ele não deixou. E então, vendo que não tinha mais como negar, ela mudou de estratégia. Parou de chorar de repente, limpou as lágrimas e disse que sim, ela tinha dito aquelas coisas, mas que tinha sido em um momento de raiva, de frustra, o que ela estava cansada de eu sempre aparecer, sempre pedir ajuda, sempre ser um peso na vida deles. Que ela só queria que eles fossem felizes e que eu atrapalhava isso. Ouvi aquelas palavras e senti como se tivessem jogado água fria em mim, porque ali estava a verdade. Ela realmente me via como um peso, como um problema.
E o pior é que ela não demonstrava nenhum arrependimento. Estava apenas tentando se justificar, colocar a culpa em mim. O Gabriel olhou para ela com uma expressão que eu nunca tinha visto. Era decepção misturada com nojo. Ele disse que não acreditava que tinha se casado com alguém assim, que ele tinha sido cego, que tinha deixado ela afastar ele da própria mãe e que aquilo tinha acabado. A Mariana levantou de um pulo, desesperada. Disse que ele não podia fazer aquilo, que eles eram casados, que ela o amava. Mas o Gabriel balançou a cabeça e disse que amor não era aquilo. Que amor não era manipulação, não era controle, não era fazer alguém escolher entre a esposa e a mãe, e que ele queria o divórcio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os convidados estavam boquiabertos, sem saber o que fazer, e a Mariana, percebendo que tinha perdido, que não tinha mais como reverter a situação, explodiu. Ela começou a gritar, a xingar, a dizer coisas horríveis. Disse que o Gabriel era um fracassado, que ela só tinha ficado com ele por interesse, que ele nunca ia encontrar alguém melhor do que ela. E então olhou para mim com um ódio puro e disse que tudo aquilo era culpa minha, que eu tinha destruído a vida dela. Eu não respondi. Apenas fiquei ali, de pé, olhando para aquela mulher que tinha causado tanta dor e senti pena. Pena de alguém que era tão vazio por dentro, que precisava destruir os outros para se sentir poderosa. O Gabriel pediu para que todos fossem embora e os convidados saíram rapidamente, claramente desconfortáveis com a situação. A Mariana pegou a bolsa e saiu batendo a porta, gritando que ia falar com o advogado dela. E então ficamos só eu e o Gabriel naquele apartamento silencioso. Ele se sentou no sofá, colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Chorou como eu não via ele chorar desde criança. E eu me sentei ao lado dele, passei a mão nas costas dele e deixei ele desabafar. Ele disse que se sentia um idiota, que tinha desperdiçado anos com alguém que não o amava de verdade, que tinha machucado a própria mãe por causa de uma mentirosa. Eu disse que não era culpa dele, que a Mariana era muito boa em manipular e que o importante era que agora ele sabia a verdade. E que eu estava ali, que sempre estaria ali, não importava o que acontecesse. Ele me abraçou forte e ficamos assim por um longo tempo. Nos dias que se seguiram, o Gabriel começou o processo de divórcio. A Mariana tentou dificultar tudo, pediu pensão, quis ficar com metade dos bens, fez escândalo, mas o Gabriel estava determinado. Ele tinha finalmente acordado e não ia mais deixar ninguém controlar sua vida. Ele também começou a me visitar com frequência. Levava comida, ajudava com as contas, passava os finais de semana comigo. E aos poucos fomos reconstruindo nossa relação. Não foi fácil, porque ainda havia mágoas, ainda havia dor, mas estávamos tentando. E isso era o que importava. Mas a vida ainda tinha mais surpresas guardadas para nós. Porque algumas semanas depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era um advogado, dizendo que precisava falar comigo sobre um assunto urgente. Marcamos uma reunião e quando cheguei ao escritório dele, descobri algo que mudaria tudo de novo. O advogado me contou que uma tia distante minha, que eu mal conhecia, tinha falecido e que no testamento dela, ela tinha deixado uma quantia considerável de dinheiro para mim. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para eu não precisar mais trabalhar como faxineira, para eu ter uma vida confortável, para eu finalmente descansar depois de tantos anos de luta. Fiquei em choque, não conseguia acreditar. Depois de tudo o que tinha passado, depois de tanta dor e sofrimento, a vida estava me dando uma segunda chance. E quando contei para o Gabriel, ele ficou tão feliz quanto eu. Disse que eu merecia, que finalmente a justiça tinha sido feita. Com o dinheiro, consegui alugar um apartamento melhor, em um bairro mais seguro. Comprei móveis novos, roupas novas, coisas que eu nunca tinha podido ter. E pela primeira vez, em décadas, me senti livre da preocupação constante com dinheiro, livre do cansaço de trabalhar até a exaustão, livre para finalmente viver. Mas o mais importante não foi o dinheiro. Foi ter meu filho de volta. Foi poder olhar para ele, ver um menino que eu criei, o homem bom que ele sempre foi por baixo de toda aquela influência. E foi saber que, apesar de tudo, o amor tinha vencido. Mas a história ainda não tinha terminado.
porque a Mariana não ia desistir tão fácil. E o que ela fez depois quase destruiu tudo de novo. Alguns meses depois do divórcio, quando eu e o Gabriel finalmente estávamos reconstruindo nossa relação e eu estava começando a me acostumar com minha nova vida, as coisas pareciam estar finalmente se encaixando. Eu tinha um apartamento confortável, meu filho estava presente e pela primeira vez em muito tempo eu conseguia dormir em paz. Mas a paz nunca dura muito quando há pessoas determinadas a destruí-la. Tudo começou com uma ligação estranha. Era uma assistente social, dizendo que tinha recebido uma denúncia anônima de que eu estava em situação de vulnerabilidade, possivelmente sofrendo de problemas mentais e que precisavam fazer uma visita para avaliar minha condição. Fiquei confusa, porque eu estava bem, melhor do que nunca, mas concordei com a visita, porque não tinha nada a esconder. Quando a assistente social chegou, ela fez várias perguntas. Perguntou sobre minha saúde, sobre minha condição financeira, sobre meu relacionamento com meu filho. Respondi tudo com honestidade. Mostrei meu apartamento, mostrei que estava tudo bem. Ela pareceu satisfeita e disse que ia arquivar o caso, que claramente a denúncia era infundada. Mas aquilo me deixou inquieta. Quem teria feito uma denúncia dessas? E por quê? Foi o Gabriel quem descobriu a verdade. Ele tinha mantido contato com alguns amigos em comum com a Mariana, e um deles contou que ela estava espalhando boatos. Dizia que eu era uma pessoa manipuladora, que tinha inventado mentiras para destruir o casamento deles, e que agora estava fingindo estar doente para conseguir a atenção e dinheiro do Gabriel. Quando soube disso, senti uma raiva que eu não sabia que era capaz de sentir. Não bastava tudo o que ela tinha feito, agora ela ainda queria destruir minha reputação. Queria fazer as pessoas acreditarem que eu era louca, manipuladora. O Gabriel ficou furioso também. Ele disse que ia processar ela por difamação, que não ia deixar ela continuar fazendo isso. Mas antes que pudéssemos tomar qualquer atitude, algo pior aconteceu. A Mariana apareceu na porta do meu apartamento. Era uma noite de sexta-feira. Eu estava me preparando para dormir quando ouvi a campainha. Olhei pelo olho mágico e a vi ali, parada, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Meu primeiro instinto foi não abrir, mas algo me disse que eu precisava enfrentar aquilo. Abri a porta, mas deixei a corrente de segurança colocada. Perguntei o que ela queria e ela disse que precisava conversar comigo, que era importante. Hesitei, mas acabei abrindo a porta. Ela entrou, olhou ao redor do apartamento com uma expressão de desdém e então se virou para mim. O que ela disse em seguida me deixou gelada. Ela disse que eu tinha vencido, que tinha conseguido separar ela do Gabriel, mas que ela não ia sair de cena sem lutar, que ela sabia coisas sobre o passado do Gabriel, coisas que ele nunca tinha me contado, e que se eu não convencesse ele a desistir do divórcio e voltar para ela ia expor tudo. Perguntei que coisas eram essas, e ela sorriu. Um sorriso cruel, cheio de malícia. Disse que o Gabriel tinha se envolvido em algumas situações complicadas no trabalho, que tinha feito coisas que poderiam ser consideradas antiéticas, talvez até ilegais, e que ela tinha provas, documentos, e-mails, gravações, e que se ele não voltasse para ela ia entregar tudo para as autoridades e para a empresa onde ele trabalhava. Senti meu coração disparar. Será que era verdade? Será que meu filho tinha feito algo errado? Ou será que era só mais uma mentira dela? Mais uma tentativa de manipulação? Disse que não acreditava nela, que ela estava blefando. Mas ela tirou o celular da bolsa e me mostrou alguns documentos. Eram e-mails do Gabriel, conversas com colegas de trabalho, falando sobre coisas que realmente pareciam suspeitas. Ela disse que eu tinha 24 horas para convencer o Gabriel a voltar para ela. Caso contrário, ela ia destruir a carreira dele, ia fazer ele perder tudo o que tinha conquistado. E então saiu, me deixando ali, paralisada, sem saber o que fazer. Passei a noite inteira acordada, pensando, será que eu deveria contar para o Gabriel? Será que deveria tentar
convencê-lo a voltar para ela só para protegê-lo, mas ao mesmo tempo eu sabia que se ele voltasse, seria o fim dele. Ele seria infeliz, seria controlado, seria destruído aos poucos. E eu não podia deixar isso acontecer. Na manhã seguinte, liguei para o Gabriel e pedi para ele vir até minha casa. Quando ele chegou, contei tudo. Mostrei os documentos que a Mariana tinha me mostrado e esperei sua reação. Ele ficou pálido, sentou no sofá e ficou em silêncio por um longo tempo. Então, ele me contou a verdade. Sim, ele tinha se envolvido em algumas situações no trabalho que não eram totalmente corretas. Nada muito grave, mas coisas que poderiam ser mal interpretadas, que poderiam causar problemas. E a Mariana sabia disso, porque ele tinha confiado nela. Tinha contado tudo achando que ela era sua parceira, sua confidente. Mas agora ela estava usando isso contra ele. Ele disse que não sabia o que fazer, que se ela realmente expusesse aquilo, ele poderia perder o emprego, poderia ter problemas legais, mas que ao mesmo tempo ele não podia voltar para ela, que preferia enfrentar as consequências do que viver uma mentira. Foi então que tive uma ideia. Perguntei se ele confiava em mim e ele disse que sim. Então pedi para ele me dar um dia, apenas um dia, para tentar resolver aquilo. Ele hesitou, mas concordou. Liguei para a Júlia, a amiga dele que tinha me mostrado as conversas da Mariana. Contei a situação e ela disse que ia me ajudar. Ela conhecia um advogado especializado em direito trabalhista e criminal e marcou uma reunião urgente para aquela tarde. No escritório do advogado, expliquei tudo. Mostrei os documentos que a Mariana tinha. Contei sobre a chantagem. O advogado analisou tudo com cuidado e disse que sim, havia algumas coisas ali que poderiam ser problemáticas, mas que não eram tão graves quanto a Mariana fazia parecer. E que chantagem era crime. Se conseguíssemos provar que ela estava fazendo isso, ela é quem teria problemas. Ele sugeriu que gravássemos uma conversa com ela, onde ela deixasse claro que estava fazendo chantagem e que, então, com essa prova, poderíamos não só nos defender, mas também processá-la. Era arriscado, mas era a única opção. Liguei para Mariana e disse que queria conversar com ela de novo, que tinha pensado sobre o que ela disse. Ela concordou em se encontrar comigo naquela noite, no mesmo lugar onde tínhamos conversado antes, no meu apartamento. Quando ela chegou, eu estava com um gravador escondido no bolso, ligado. Ela entrou com aquela mesma expressão arrogante e perguntou se eu tinha boas notícias. Disse que tinha conversado com o Gabriel e que ele estava pensando, mas que eu precisava entender melhor o que ela queria. Ela então repetiu tudo. Disse que se o Gabriel não voltasse para ela, ela ia expor os documentos, ia destruir a carreira dele. Falou com detalhes, deixando claro que era uma chantagem, e eu gravei tudo. Quando ela terminou, respirei fundo e disse que não ia deixar ela fazer isso, que o Gabriel não ia voltar para ela e que ela precisava aceitar. Ela riu, disse que eu era ingênua, que não tinha poder nenhum para impedi-la. E foi então que mostrei o gravador. A expressão dela mudou instantaneamente. O sorriso sumiu e foi substituído por pânico. Ela tentou pegar o gravador, mas eu recuei. Disse que já tinha enviado a gravação para o advogado e que se ela tentasse qualquer coisa, nós íamos processá-la por chantagem e extorsão. Ela ficou ali, parada, sem saber o que fazer. E então, percebendo que tinha perdido de novo, começou a chorar. Mas dessa vez não eram lágrimas de manipulação, eram lágrimas de desespero. Ela disse que tinha perdido tudo, que não tinha mais nada, que só queria o Gabriel de volta. Senti pena por um momento, mas então lembrei de tudo o que ela tinha feito, de como ela tinha me tratado, de como tinha manipulado meu filho, de como tinha tentado me destruir. E a pena passou. Disse que ela precisava ir embora e que se ela tentasse se aproximar de mim ou do Gabriel de novo, nós íamos tomar as medidas legais. Ela saiu sem dizer mais nada e eu nunca mais a vi. Nos dias seguintes, o advogado cuidou de tudo. Ele conversou com a empresa onde o Gabriel trabalhava, explicou a situação e conseguiu resolver as questões dos documentos sem maiores problemas. E também entrou com um processo contra a Mariana por chantagem. O Gabriel ficou aliviado, mas também abalado. Ele disse que nunca imaginou que alguém que ele amou pudesse ser
tão cruel, mas que tinha aprendido a lição, que nunca mais ia deixar ninguém controlar sua vida e que ia valorizar as pessoas que realmente o amavam. E aos poucos fomos seguindo em frente, mas ainda havia uma última reviravolta esperando por nós, algo que ninguém poderia ter previsto. Passaram-se alguns meses desde o episódio com a Mariana. O processo contra ela estava em andamento e ela tinha finalmente saído das nossas vidas. O Gabriel estava se recuperando emocionalmente, voltando a ser o homem que eu conhecia. Ele tinha até começado a sair com uma moça nova, uma professora gentil e simples que o tratava com respeito e carinho. E eu estava feliz por ele, feliz por ver meu filho finalmente encontrando paz. Minha vida também tinha mudado completamente. Com o dinheiro da herança, eu tinha conseguido não só um apartamento melhor, mas também tinha começado a fazer coisas que sempre sonhei. Comecei a fazer aulas de artesanato, conheci novas amigas, passei a ter uma vida social que nunca tive antes. Pela primeira vez, eu não era apenas a mãe, a faxineira, a mulher que vivia para os outros. Eu era Helena, uma mulher com sonhos e vontades próprias. Mas a vida tem um jeito de nos surpreender quando menos esperamos. E foi em uma tarde comum de terça-feira que recebi uma ligação que mudaria tudo de novo. Era de um hospital, dizendo que a Mariana tinha dado entrada na emergência e que tinha colocado meu nome como contato de emergência. Fiquei confusa. Por que ela faria isso? Depois de tudo o que aconteceu, por que eu seria o contato dela? Mas algo dentro de mim, talvez a compaixão que sempre foi minha fraqueza e minha força, me fez ir até o hospital. Quando cheguei lá, encontrei a Mariana em um leito da emergência. Ela estava pálida, magra, quase irreconhecível. A enfermeira me explicou que ela tinha tentado suicídio, que tinha tomado uma quantidade grande de remédios. Conseguiram salvar ela a tempo, mas ela estava em observação psiquiátrica. Olhei para aquela mulher que tinha sido minha inimiga, que tinha tentado destruir minha vida e a do meu filho, e senti uma mistura de emoções: raiva, pena, tristeza. Perguntei à enfermeira por que ela tinha colocado meu nome, e ela disse que a Mariana tinha deixado uma carta. Me entregou um envelope amassado. Sentei na sala de espera e abri a carta. A letra era trêmula, quase ilegível em alguns pontos. Ela começava pedindo desculpas. Dizia que sabia que não merecia perdão, que tinha feito coisas terríveis, mas que queria que eu soubesse a verdade. Na carta, ela contava sobre sua infância, sobre como tinha crescido em uma família rica, mas fria e distante, sobre como seus pais só se importavam com aparências, com status e nunca com ela, sobre como ela tinha aprendido desde cedo que amor era algo que se comprava, que se conquistava através de manipulação e controle, porque era assim que seus pais se relacionavam, era assim que ela tinha visto o mundo funcionar. Ela escreveu que quando conheceu o Gabriel, viu nele tudo o que ela nunca teve: um homem bom, com uma mãe que o amava de verdade, com valores reais, e que isso a assustou, porque ela não sabia como lidar com o amor verdadeiro, não sabia como ser vulnerável. Então fez o que sabia fazer. Tentou controlar, tentou afastar qualquer ameaça. E eu, como mãe dele, era a maior ameaça, porque representava tudo o que ela nunca teve. A carta terminava dizendo que ela tinha perdido tudo. A família tinha se afastado quando souberam do divórcio e dos processos. Os amigos tinham sumido. Ela estava sozinha, sem dinheiro, sem perspectiva. E que tinha percebido, tarde demais, que tinha destruído a única coisa boa que tinha na vida por causa do seu próprio veneno. Terminei de ler a carta com lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de pena, mas de compreensão, porque pela primeira vez eu entendia que a Mariana não era apenas uma vilã. Ela era uma pessoa quebrada, machucada, que nunca tinha aprendido a amar de verdade. Mas entender não significava perdoar completamente. Não significava esquecer tudo o que ela tinha feito. Significava apenas reconhecer que todos nós somos produtos das nossas histórias. E que às vezes as pessoas machucam os outros porque elas mesmas estão machucadas. Fiquei ali sentada por um longo tempo, pensando no que fazer. Parte de mim queria simplesmente ir embora, deixar ela lidar com as consequências das próprias ações.
mas outra parte, a parte que sempre foi mãe, que sempre cuidou dos outros, não conseguia simplesmente abandonar alguém em desespero. Decidi ligar para o Gabriel e contar o que tinha acontecido. Ele ficou em silêncio por um momento e então disse que ia até o hospital. Quando ele chegou, conversamos sobre a situação. Ele também tinha lido a carta, porque pedi para a enfermeira fazer uma cópia. O Gabriel disse que não sabia se conseguia perdoar a Mariana, mas que não queria que ela morresse, que apesar de tudo, ela tinha sido parte da vida dele e que ele não desejava mal a ela. Decidimos então que íamos ajudar, mas com limites. Íamos garantir que ela tivesse o tratamento psicológico que precisava, mas não íamos voltar a ter um relacionamento com ela. Conversamos com os médicos e com a assistente social do hospital e conseguimos que ela fosse encaminhada para um tratamento adequado. Também entramos em contato com a família dela, que apesar de distante, concordou em ajudar financeiramente. Nos meses seguintes, soubemos por terceiros que a Mariana estava em tratamento, que estava melhorando aos poucos. Ela nunca tentou entrar em contato conosco e nós respeitamos isso. Cada um seguiu seu caminho. E foi nesse processo todo que aprendi uma das maiores lições da minha vida. Aprendi que perdoar não significa esquecer ou aceitar o que foi feito. Perdoar significa liberar o peso que a mágoa coloca nos nossos ombros. Significa escolher seguir em frente, sem carregar o veneno do ódio. O Gabriel também aprendeu muito. Ele se tornou mais cuidadoso com quem deixava entrar na vida dele, mas ao mesmo tempo, mais aberto para o amor verdadeiro. O relacionamento dele com a professora, a Camila, foi crescendo e era lindo de ver. Ela me tratava com carinho e respeito e eu via nos olhos dela um amor genuíno pelo meu filho. Um ano depois de tudo o que aconteceu, o Gabriel me deu uma notícia que me encheu de alegria. Ele e a Camila iam se casar. E dessa vez seria diferente. Seria uma celebração de amor verdadeiro, sem manipulações, sem máscaras. O casamento foi simples, mas lindo, em um jardim, com poucas pessoas, apenas os mais próximos. E quando o Gabriel me convidou para entrar com ele, para caminhar ao lado dele até o altar, chorei. Chorei de alegria, de alívio, de gratidão, porque depois de tudo o que passamos, estávamos ali, juntos, celebrando o amor e a família. Durante a festa, o Gabriel fez um discurso. Ele agradeceu a todos os presentes e então se virou para mim. Disse que eu era a mulher mais forte que ele conhecia, que eu tinha me sacrificado a vida inteira por ele e que ele tinha sido cego por não ver isso antes, que tinha cometido erros, tinha me machucado, mas que ia passar o resto da vida compensando. E que tudo o que ele era, tudo o que ele tinha conquistado, era por causa de mim. Não consegui segurar as lágrimas. Levantei e abracei meu filho e ficamos ali, abraçados, enquanto todos aplaudiam. E naquele momento, senti que tudo tinha valido a pena. Cada dia de trabalho duro, cada noite sem dormir, cada lágrima derramada. Porque ali estava meu filho, feliz, livre, amando e sendo amado. A vida continuou e com ela vieram mais alegrias. A Camila engravidou e quando soube que ia ser avó, meu coração quase explodiu de felicidade. Acompanhei toda a gravidez, fui a todas as consultas que pude, ajudei a preparar o quarto do bebê. E quando minha neta nasceu, uma menininha linda de olhos escuros como os meus e os do Gabriel, senti que minha vida tinha se completado. Segurei aquela criança nos braços e prometi a ela que ia ser a melhor avó do mundo, que ia estar presente, ia contar histórias, ia ensinar tudo o que aprendi e que ia amá-la incondicionalmente, como sempre amei o pai dela. Hoje, quando olho para trás, vejo uma jornada cheia de dor, mas também de crescimento. Vejo uma mulher que foi humilhada, rejeitada, que passou fome e solidão, mas que nunca desistiu, que nunca perdeu a capacidade de amar e que no final venceu. Não porque destruiu seus inimigos, mas porque se manteve fiel a si mesma, aos seus valores, ao seu coração. Aprendi que a vida tem um jeito de equilibrar as coisas, que o que plantamos, colhemos, que a bondade, mesmo quando parece fraqueza, é na verdade a maior força. E que o amor de mãe, aquele amor que doa, que se sacrifica, que perdoa, nunca é em vão.
pode demorar, pode doer, pode parecer que foi desperdiçado, mas no final, ele sempre encontra seu caminho de volta. Hoje, aos 65 anos, tenho uma vida que nunca imaginei ter. Tenho um apartamento confortável, tenho saúde, tenho amigas, tenho hobbies. Mas mais importante do que tudo isso, tenho meu filho de volta. Tenho uma nora que me respeita e me ama. Tenho uma neta que é a luz dos meus olhos. Tenho uma família de verdade. Às vezes, quando estou sozinha, lembro daqueles 3 dias de fome, daquele telefone desligando na minha cara, daquela dor que parecia não ter fim, e me pergunto como consegui sobreviver, como consegui não desistir, não me entregar ao desespero. E a resposta sempre vem clara: sobrevivi porque o amor que eu tinha dentro de mim era maior do que qualquer dor. Porque ser mãe não é algo que se desliga, não é algo que se abandona. É uma força que vem de um lugar tão profundo que nem a maior das traições consegue apagar. Aprendi também que perdoar não é esquecer, mas é libertar. Libertei meu filho da culpa que ele carregava. Libertei a mim mesma do peso do ressentimento. E, de certa forma, até libertei a Mariana ao não alimentar o ódio que ela tentou plantar em mim. Hoje, quando olho para minha neta dormindo no meu colo, quando vejo o Gabriel e a Camila construindo uma família baseada em amor verdadeiro, quando sinto o sol entrando pela janela do meu apartamento, sei que venci. Não venci porque me vinguei, não venci porque destruí quem me machucou. Venci porque continuei sendo quem sempre fui, uma mulher simples, trabalhadora, que ama com todo o coração e que nunca, nunca desistiu de acreditar que o bem sempre vence no final. A vida me ensinou que o tempo é o maior juiz, que não precisamos correr atrás de vingança, porque a própria vida se encarrega de colocar cada um no seu lugar, que as pessoas que plantam maldade colhem solidão, enquanto aquelas que plantam amor, mesmo sofrendo no caminho, colhem paz. E se hoje eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela Helena de 62 anos, deitada na cama com fome, com um coração partido, achando que tinha perdido tudo, eu diria: aguenta firme, aguenta mais um pouco, porque a tempestade vai passar e quando passar, você vai ver o arco-íris mais lindo da sua vida. Você vai recuperar seu filho, vai conhecer o amor verdadeiro através da sua nora, vai segurar sua neta nos braços e vai entender que tudo, absolutamente tudo, tinha um propósito. Hoje eu sei que sou mais do que apenas uma mãe, sou uma sobrevivente, sou uma guerreira, sou uma mulher que olhou para o abismo e escolheu voltar. E que agora, com a sabedoria que só o sofrimento traz, pode dizer com certeza: o amor sempre vence, sempre. Pode demorar, pode doer, pode parecer impossível, mas no final, o amor verdadeiro, aquele que não espera nada em troca, aquele que perdoa 70 vezes 7, aquele que se mantém firme, mesmo quando tudo desmorona, esse amor sempre, sempre vence. E essa é a minha história. A história de uma mãe que foi humilhada, rejeitada, que passou fome por causa da indiferença do próprio filho, mas que 3 dias depois, quando ele mais precisou, estava lá, com o sangue que corria nas suas veias, com o amor que nunca morreu, com o perdão que só uma mãe é capaz de dar. E que hoje pode dizer com o coração cheio de paz: valeu a pena cada lágrima, cada dor, cada momento de desespero. Valeu a pena, porque no final o amor venceu. E eu estou aqui, viva, feliz, completa, rodeada por aqueles que amo e que me amam de volta. E isso é tudo o que sempre quis.